Sim, sim, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do seu GameCast. Aqui comigo, meu companheiro de todas as horas, o homem que trocou toda a nossa bio, porque afinal de contas, isso não é um podcast de games, né, Cezinha? Seja bem-vindo, tudo bem? Com certeza. Tudo bem, Vini? Bora pra mais uma, hein? Bora Você pra gostou mais desse uma. posicionamento? Eu Acho que a gostei. galera tava confundindo um pouco. Sim, ó, você que tá chegando aqui, já deixa o seu like, você tá vendo o nosso vídeo, que a galera tá falando, pô, eu sou ruim de jogos e tal. Não é só games, é muito mais uma conversa inspirada nos gloriosos programas de televisão. Dos anos 1990 e um pouquinho do 2000 Também, ali, né? também. O Cezinha tá louco pra entrar numa banheira igual a do Gugu. A gente só precisa do budget, mas a gente vai fazer, viu, Cezinha? Não, o Roda Roda Jequiti seria legal também. Tem vários programas que a gente pode recriar. Alô, Grito 33, né? Vamos pensar aí. Estamos num estúdio maravilhoso. O Ed ali já curtiu a ideia, eu acho. Ó, pessoal, vamos falar aqui dos nossos apoiadores, do nosso patrocinador. O primeiro de sempre, você se lembra, Grito 33, a produtora que nos apoia desde o primeiro episódio. O Ed tá aqui cortando as câmeras. Muito obrigado. Você tá vendo aí o Instagram da Grito 33? Segue a turma aí. Além disso, do ABC pro mundo, Empório Boulevard, região metropolitana de São Paulo, 2 unidades lá em Santo André. Todas as bebidas fornecidas durante a nossa conversa vêm do Empório Boulevard. O Insta também já tá na sua tela, você segue o pessoal aí. Beleza, gente? E também temos a Bendita Imagem. Pô, a Bendita Imagem é o nosso patrocinador, nos apoia aqui. E essa parceria tá só começando e vai ser uma parceria de muito sucesso. Portanto, se você pensa aí na sua empresa, no seu marketing pessoal, tá fazendo algum evento, precisa de apoio, de ajuda, Bendita Imagem na cabeça. No caso da Bendita, vai aparecer um QR Code ao longo de todo o episódio. Aí você pega a câmera do seu celular e aponta para esse QR Code. Cezinha, você aprendeu a falar 33 em qual idioma nessa semana? Eu tava testando aqui. Eu até tava falando que minha avó tá um pouco triste comigo, decepcionada. Ela é italiana. Italiana. Você vai mandar um 33 em italiano. 33 em italiano, mas aí depois eu vou ver se no Google me ajuda a ver se tá certo, né? Não. Mas é 33. Ó, grito... 33. Grito o quê? Grito 33. Você curtiu o sotaque? Pô, Meti o sotaque. Nossa, o italiano eu da cresci Moca. perto da Moca. Tá bem italiano, Cezinha. Nossa, Aqui, mandou ó. bem demais. Vamos ver aqui, ó. Não, foi igualzinho. Igualzinho. Foi muito bem. Foi igualzinho. Ó, já fizemos isso nos episódios anteriores, não é porque a nossa convidada tá aqui, não. A gente já fez isso nos anteriores, É você verdade, sabe. é Você que tá verdade. aí sabe. Eu digo bendita, você diz imagem. Bendita, Imagem. bendita, Imagem. roda a vinheta em 3, em 2, em 1. Nossa convidada de hoje, senhoras e senhores, é ela, Michele Barcena. Michele, obrigado pela gentileza, muito bom ter você aqui com a gente. Seja Muito bem-vinda. Obrigado, Michele. Obrigada pela oportunidade, incrível estar aqui com vocês e vamos conversar. Vamos! Bora. Ó, a Michele, ela é CEO da Bendita Imagem, que nos patrocina aqui. Então, primeiro, Michele, muito obrigado. Muito Vamos obrigado. renovar o contrato. Vamos pôr por mais um ano aí. Como é que tá? Pô, Michele, obrigado por apoiar o nosso projeto, que tá começando agora. Muito legal Muito a nossa obrigado, parceria. Michele. Seja muito bem-vinda, viu? Poxa, obrigada. Pra gente é uma honra estar aqui com vocês e fazer parte desse movimento. A comunicação tá em uma transformação tão efêmera, né? E ver vocês aí na vanguarda é uma satisfação. Vamos juntos. Ah, boa, Obrigado, Michele. Ó, é muito legal a gente contar um pouquinho da sua trajetória, pra gente falar sobre empreendedorismo, pra gente falar muito sobre essa comunicação que tá mudando demais com o advento da internet. Mas primeiro eu queria saber, Michele, como que tá o seu momento atual, né? Porque quando você cria uma empresa, você cria um negócio, acho que eu tava conversando muito isso com algumas pessoas, alguns amigos, que é aquele momento que você sai da fase do empreendedor, que é quando você faz um pouco de tudo o tempo todo, para a fase do empresário, para a fase da empresária, que é quando você tem pessoas trabalhando na sua empresa e aí você troca um pouquinho as dores de cabeça, os desafios mudam. Qual que é o seu momento atual? A gente está num momento muito legal na Bendita Imagem e é muito desafiador, né? Trazendo para a primeira pessoa, como você perguntou, Aham. né? Porque eu costumo dizer o seguinte: à frente de um CNPJ sempre tem um CPF, né? Você está conversando com a Bendita Imagem? Não, agora você está conversando com a Bendita Michele. Né? Você está conversando com a Michele. Então, poxa, é um monte de coisa misturada, um monte de capacitação que você tem que ter. Você tem que se especializar em um monte de área que você nunca nem imaginou. Não é só saber sobre jornalismo, ou sobre relações públicas, ou sobre marketing, ou o que mais permeia esse ecossistema que a gente atua e trabalha. Mas é entender sobre gente, é entender sobre processos
é entender sobre inovação, sobre tecnologia, sobre jurídico, sobre contabilidade. É uma loucura. É muito difícil porque você não necessariamente tem uma bagagem de vida sobre tudo isso. No meu caso, eu não tinha. Eu construí ao longo dos anos e venho construindo. E como eu disse, são desafios todos os dias. Então, quando eu comecei como empreendedora, era urgência, né? Era só eu, foi com um notebook na lavanderia, porque tinha um Wi-Fi no vizinho. E dali eu conseguia pegar, porque eu ainda não tinha Wi-Fi na minha casa. Né? Foi um processinho até conseguir colocar. E de lá pra cá são 11 anos. E claro, muita coisa mudou, graças a Deus. E é muito trabalho. E hoje nós somos em 22 colaboradores, aí participantes, freelas e fixos, a maioria fixos. E tornando a Bendita Imagem uma realidade, uma agência boutique de relações públicas que traz um ecossistema bastante legal, impactando bastante o mercado. Legal, muito legal. Muito legal. Michele, o nosso primeiro quadro é o Quebrando o Gelo. Eu vi que você tá com a tacinha, que inclusive é da Bendita Imagem. Isso que é marketing. Eu conheço, né, o Gamecast. Eu já vi que ia ter o lance da bebida, eu já vim pronta. A gente pediu pro pessoal do Empório Boulevard, conversando com o Renato, que tá aqui também. Aliás, pessoal, a gente vai ter um jogo, né, a gente vai fazer um vídeo à parte, que é Dixit. Você já jogou? Já joguei, é animal esse jogo. É muito legal. Você conhece o jogo, Michele? Ah, já tô com medo. Posso ter medo, não? Pode ter, não, mas é ótimo. É bem tranquilo, é bem legal o jogo. Vai ser a primeira vez que você vai jogar. Sim, não conheço. A primeira vez a gente nunca esquece, você vai adorar esse jogo, tenho certeza. Envolve muita criatividade, que é um lance que tá no seu dia a dia de trabalho, né? Eu vou gostar se eu ganhar. Você é muito competitiva? Extremamente. Boa. Então você vai adorar esse jogo. Ai, que gente. envolve competição, criatividade, tudo. Meu Deus, meu Deus. É bem legal. Mas aí, eu tava falando da bebida porque o Renato disse que você queria tomar vinho rosé. Adoro. Então a gente trouxe. Cadê, Cezinha? Aqui, ó. Aí, ó. Temos um vinho aqui, ó, Viento del Mar. O Lucas Rosé. da Bendita Imagem falou assim, olha, isso aqui vende muito na loja, o da Bendita Imagem, o Lucas do Empório Boulevard, falou assim, ó, esse vende bastante na loja, é bom pra caramba, é um vinho chileno, vamos ver se você gosta, tá bom? Tá bom, tô confiante. Vou colocar aqui. Se eu gostava lá no Empório buscar outro. Aí, ó, boa! Que fica, inclusive, fica lá em Santo André. Santo André. Você sabe o endereço certinho, Vini? Bairro Vila Assunção e Bairro Jardim. Boa. Olha aí. Aqui, ó. Eu não tenho como esquecer porque eu fiz meu aniversário lá. Você é do ABC, Vinícius? Eu sou. Olha. Eu nasci em Santo André, morei lá um tempão. Você é aqui. Obrigada, Boa. Uau. Ó, se você quiser mais, só pedir, viu, deixa Michele? a Vai garrafa ficar aqui. aqui. Putz, meu. Tem brinde? Mas Tem. com Opa, água. brinde com água Ninguém aqui, vai ó. tomar Depois, vinho. mas depois eu vou no Gente, vinho. são Vou no 11 vinho horas da também. manhã agora, mas em É algum bom lugar pra começar o dia, né? Na Austrália, fuso horário. já é Eu- janta. Eu sigo o fuso horário da Austrália, como você sabia? Já é de madrugada. Vê se tá já é bom. sábado. Vê se tá bom. É gostoso É Ai, mesmo? uma gostoso. delícia. É bom? Uma delícia. Muito Eu adoro bom. vinho rosé. Eu gosto de vinho, tô Adoro. aprendendo. É mesmo? Ah, tô eu aprendendo. tô começando a pensar Você em não era um aprender. Eu fã, não- tanto, né? Eu sou mais da cervejinha de vez em quando, mas beber não é muito meu forte, não. E beba com moderação, E beba senhoras e com senhores. moderação. Sempre, sempre É. importante. Ô, Michele, você falou sobre o lance da comunicação e pensando na área que você atua, porque você tem que se comunicar com os seus clientes, você tem que se comunicar com os colaboradores da Bendita. São comunicações diferentes, eu imagino, mas claro que existe uma mesma base em comum nos dois casos. Eu queria te ouvir um pouco isso, porque as pessoas que estão nos acompanhando aqui e têm o seu próprio negócio, certamente elas devem passar por algo parecido. Então você tem que conversar com o seu fornecedor, você tem que conversar com o seu cliente, você tem uma estratégia para isso. Você adota uma outra estratégia, possivelmente, para tratar com o seu time ali, engajamento, olhar para o mesmo lado. Como que é essa parte? O mais difícil aí é estabelecer a cultura. A cultura é a base da empresa. É com essa cultura fortalecida, estabelecida, que você realmente se comunica, tanto internamente quanto externamente. Se você não fizer a lição de casa ali, na base, com quem realmente vai fazer as coisas acontecerem, que é o seu time, você não consegue ir para fora com eficiência, né? Com assertividade. É o lance da comunicação assertiva. É um grande desafio, mas é o que faz ganhar o jogo. Pelo menos o jogo de estabelecer o contato e começar a gerar confiança nos clientes, né? Porque é o que você falou. A gente se comunica com fornecedores, com clientes, com parceiros, com stakeholders, com concorrentes, pelas mídias sociais. O tempo todo é sobre comunicação. Então, para mim, o grande segredo está aí em passar a cultura da empresa por meio da comunicação. Agora,
como fazer isso. Aí que tá o desafio, né? A gente vai criando, né? É muito teste também, porque as pessoas compreendem as coisas de maneira diferente. Então, você tem que entender, principalmente nesse papel de líder que eu assumo hoje, qual o perfil do seu colaborador, qual o perfil de compreensão, que capacidade que ele tem de entender o que você está falando, porque às vezes algo está muito óbvio na nossa cabeça. Eu trabalho com isso há 23 anos, é muito tempo. Então, se eu passar isso para uma pessoa que está no começo de carreira de qualquer jeito, ela não vai entender. E isso acontece, tá? Porque às vezes é óbvio para você, então você fala que a pessoa saiba. Não é óbvio pra ela, né? Não é óbvio para ela. Ela não tem o nível de maturidade, de conhecimento da profissão que você tem pela sua experiência. Agora, quando você vai falar, por exemplo, quando eu falo com o meu sócio, com o Augusto Pigini, é diferente. Porque ele também traz uma bagagem muito ampla, a gente troca muito. Então, tem esse valor, esse peso aí mais equilibrado nesse sentido. Agora, quando você vai comunicar para o time, você tem que ter esse cuidado. E é um desafio para a liderança. Para mim, é um super desafio. Eu busco me capacitar nesse sentido, me qualificar e ter muita escuta, né? Escutativa é algo que se fala hoje, mas na prática ela precisa existir. O feedback precisa existir, a troca precisa existir. Eu fiz um curso recentemente de liderança e eu aprendi muito sobre feedback, sobre não estocar feedback, sobre realmente dar feedback e saber ouvir. Quem sabe ouvir é um desafio. A gente gosta de falar, mas escutar, você precisa ter um senso até de confiança, de autoestima, para ouvir e entender. E não necessariamente levar aquilo para o coração, mas leva para a consciência. Se alguém está te falando algo, alguém que trabalha com você, que se importa, é importante ouvir. Então, a cultura se estabelece muito nesse caminho da comunicação, né? São dois pesos muito importantes que a gente trabalha muito internamente e busca levar para fora. E aí adequa, né? Como você fala, com o cliente, com o fornecedor, com o parceiro, com o mercado como um todo, especialmente com jornalistas, né? Fomentam aí também todo o nosso ecossistema e são vocês que fazem as coisas acontecerem. A próxima pergunta vai ser do Cezinha, mas a Michelle falou de feedback. Posso te dar um feedback, Cezinha? Eu já ia falar que o meu feedback vou comprar um bolo pra você fica feliz. Bolo? Tem bolo? Tem bolo, depois tem da gravação. Bolo de ali. cenoura com cobertura de chocolate. Amo. A gente sempre... Aliás, vamos fazer parceria. Vamos fazer do bolo. parceria. A gente compra de uma mulher aqui que vende bolo bom pra Dedéu. Sim. Toda a gravação a gente compra um bolo já dela. ficamos amigos dela. Já, né? ela é muito ficamos gente amigo boa. Um comentário. É. A gente tava falando aqui no off sobre o Patrick, um outro convidado, Sim. que comentou uma expressão que é batata. Exatamente. Isso é batata. E É. pareceu antigo. Dedéu também, Dedéu, né? né? Não é Mas eu novo, falo, mas né, eu falo Vini? várias, assim. Outro dia eu tava com um convidado, eu falei, isso aí é da época de tirar pica-pau do toco. Ele falou, oi? Meu Deus, o que é isso? Essa aí eu nunca Nem tinha ouvido, eu, e eu nunca sou mais tinha velha que ouvido. você. Pô, essa... Eu acho que isso é lá do ABC. É, regional. Eu acho que Isso é de regional. Arceburgo, Minas Gerais. Ah, tá. Você toca uma aí. música assim, sabe aquela música que pega o coração? Você fala, isso é de Aquele tirar pica-pau modão. do toco. É. Caramba. Mas, Cezinha, eu ia falar que isso, você falou 33 em italiano muito bem. Muito obrigado. Viu? Minha avó estaria orgulhosa, então. Sim, amore mio. Próxima pergunta é sua. Vai, Cezinha. Ô, Michele, mas pra quem já acompanha a gente aqui, sabe que eu tava no backstage e agora eu tô vindo pra frente das câmeras. Então, um dos serviços que mais me chama a atenção de vocês é o Media Training. Quando que você acha legal uma pessoa fazer esse Media Training? O quanto é importante isso pra uma pessoa se desenvolver? Não só pra estar aparecendo na frente das câmeras, mas às vezes para desenvolver uma entrevista de emprego, um desenvolvimento pessoal nesse sentido. Ou um CEO, alguma coisa assim. Vou dividir a resposta em 2 etapas, pode ser? Claro, com certeza. Porque quando a gente fala de media training, de fato, a gente está falando de algo mais direcionado a profissionais da empresa, das empresas, que vão, né, a público. De certa forma, mais direcionado à imprensa. E também para palestra, tudo mais. No nosso caso, é muito direcionado à imprensa. Então, o trabalho de media training é justamente para isso. Quando a gente dá a cara, assim, né, a gente tem que ter uma consciência sobre aquilo. Tudo que você fala hoje, e sempre foi assim, hoje, claro, com o poder das redes sociais, a disseminação das informações, ela é muito mais ampla, muito mais forte, para o bem e para o mal. Então, a gente tem que ter muita consciência e estar preparados para levar aquilo, especialmente porque você envolve a empresa que você representa, né? Tem um CNPJ atrelado ali. Então, a gente faz esse tipo de treinamento, poxa, para, de fato, efetivar a comunicação daquele executivo, daquela profissional, para que ela consiga passar a mensagem que ela precisa, os valores da empresa, tomar certos cuidados em algumas entrevistas, porque às vezes a pergunta é bem feita, às vezes não. E a mesma coisa a resposta. Ela pode ser bem dada, como pode não ser. Isso gera consequências e impactos. Então, essa preparação ela é fundamental de fato, mas
para profissionais que vão estar à frente da imprensa e também para palestrantes e outros profissionais da comunicação. No caso que você comentou para entrevista de emprego, para outras situações, o que eu faria e o que eu fiz ao longo da minha carreira? Me preparar para me comunicar bem. Poxa, a gente tem aí cursos, treinamentos de comunicação assertiva, comunicação mais direcionada, retórica, oratória. E tudo isso, de fato, impacta muito positivamente, né? Pode trazer muitos benefícios para muitas situações. E se comunicar bem, eu acredito que tenha um passo à frente, de fato, em muitas situações. Ô Michele, eu quero falar mais sobre Media Training porque é um assunto muito interessante, mas para quem está nos acompanhando aqui, independentemente se tem empresa, se não tem, a boa comunicação ela faz diferença na vida de qualquer pessoa. Para quem acha que precisa se comunicar melhor, e todos nós podemos evoluir. Sempre. Você poderia dar 3 dicas? Falar, olha, dicas básicas para você que quer se comunicar melhor, faça isso e isso de saída, para começar. Né? Para quem quer a opinião e o conhecimento de quem é especialista no assunto, você pode ajudar a Claro. pessoa, quem tá aqui nos acompanhando? Ó, pessoal, isso aí vale o like, hein? Conhecimento gratuito. Pô, Com certeza. Olha essa dica de ouro, rapaziada. você tem, assim, 3 dicas básicas nesse sentido, Michele? Olha, eu diria, primeira coisa numa comunicação é a escuta. Ouça, compreenda o que a pessoa quer saber sobre você. Respira, pensa e aí responde. Segunda dica, estrutura o que você quer falar. Porque, claro, a ansiedade às vezes toma conta, né? E a gente quer atropelar o raciocínio, então tenta estruturar, mesmo que rapidamente, mas dentro de uma coerência o que você quer falar. Que mensagem você quer passar? Toma cuidado. A gente fala muito isso para os nossos clientes durante entrevistas. Cuidado para não ser muito objetivo e parecer curto ou superficial. Cuidado também para não ser prolixo. Todo mundo hoje é tão ansioso que a pessoa não vai parar para te ouvir muito tempo. Então, tenta ser objetivo em um tempo agradável, que a pessoa demonstre interesse pelo que você está falando. Então, encontrar esse equilíbrio seria uma segunda dica. Uma terceira dica, busque efetividade. Transmita a mensagem que você quer. A pessoa não tem como adivinhar se você não explicar bem. Sensacional. Eu tinha um professor que é o Celso Unzelt na Casper Libero, que às vezes ele Famoso, pedia pra... Pô, demais. da Gazeta. Tá na... Ele é da Gazeta. Tá na ESPN. Tá na ESPN. Não sei se ele já fez algum construiu trabalho na carreira. Gazeta, mas ele é Aham. espetacular. Professor Celso Unzelt, um abraço pra Você ele. fala bastante dele. Ele foi um Falo. bom professor. Ele deu qual matéria pra você? Ele deu o jornalismo básico 1. Foi no primeiro ano. E agora a Casper mudou, mas a Casper tinha uma política do ano escolar, né, ou O ano universitário, letivo, né? ser o ano mesmo. Geralmente a Ah. universidade tem 6 meses. Aí depois de 6 meses você troca. Agora a Casper tá assim. Ah, é? Mas quando eu fiz a Casper ainda, era um ano inteiro com o mesmo professor. Entendi. Então o Celso, realmente ele marcou bastante. Tinha uma outra matéria que ficava mais cansativa. O Celso não. Putz, ele era um excelente professor e ele tinha muita experiência e tal. Então cito ele muito aqui por isso. Legal. E ele pedia direto pra gente fazer alguns textos pra ele corrigir. E aí uma vez uma pessoa levantou a mão e falou assim, professor, quantas linhas o texto? Aí eu falei, caralho, mas na universidade... Não sei lá, achei a pergunta assim, quantas linhas? Aí ele respondeu, em linha com da segunda dica que você disse, Michele, ele falou assim, olha, nem tão curto que te envergonhe, nem tão longo que me canse. Eu vou copiar. Essa versão é melhor que a minha, é muito melhor. Celso, vou copiar. Não é bom isso? Muito bom. Eu falei, eu também vou Caramba. copiar. Eu quero que um dia alguém me pergunte quantas linhas. Nem tão curto que te envergonhe, nem tão longo que me canse. Ainda bem que eu não perguntei isso no começo do Gamecast. Mas eu falei, pô, olha, acabou o nosso primeiro jogo, já deu 15 minutos. O primeiro jogo foi fácil, não foi? Era só a bebida, o quebrando o gelo. Gostou do primeiro jogo? Era isso. Adorei, não tem Legal outros demais. desses. Tem outros como esse. Vamos Ó, pro segundo jogo das bora, palavras? bora. A gente vai continuar trocando ideia igualzinho aqui, tá, Michele? A diferença é que agora você vai sortear 3 palavras pra mim, no nosso balde discreto, 3 palavras pro Cezinha, e durante os próximos 15 minutos eu vou tentar fazer com que nas suas respostas você fale as minhas palavras. Tá. Então vamos ver. Sem que eu To- saiba quais são. Isso, todas as Exatamente. palavras estão Ok. relacionadas à comunicação. Então não tem aqui algo, sei lá, chikungunya. Não tem essa obrigada. palavra. Mas, Michele, quando o tempo estiver acabando, a gente tem aproximadamente aí 15 É. minutos. Se chegar no último minuto a gente não conseguiu fazer que você fale nada, aí é o tiroteio. Aí a gente apela. Aí a gente Eu apela. vou A fazer uma pergunta pergunta mais... bem Aí vocês vão direcionada. desenhar. Isso, que aí Tá. eu quero ganhar do Cezinha aqui. E você que tá nos acompanhando pelo YouTube, você tá vendo aqui agora, né, pessoal, as nossas palavras.
você que nos escuta pelo Spotify, Pô, quando você puder, Isso vá é uma no YouTube. novidade, hein, Vini? É, Estamos no Spotify. agora no Spotify, velho. É, Pra você Ai, que que também chique. gosta de ouvir o Gamecast, aliás, ouvir só não, né? Porque a galera deixa no YouTube e vai fazer outra coisa. Mas se você quiser ouvir agora no ônibus, quiser ouvir Na indo pro academia. trabalho, na academia, estamos presentes no Spotify. Então, avalia lá, né? Deixa 5 estrelinhas pra gente. E eu vou te contar, minhas palavras tão fáceis, tá, Michele? Eu tenho certeza que Putz. pelo menos 2 aqui você vai falar nos próximos 15 minutos. Mas eu queria te perguntar Não do deu Media ver. Training. Não. Mas se você quiser, eu te mostro. Mas eu queria te perguntar a respeito do Media Training, porque as dicas que você deu, essas são dicas valiosas que têm grande valia para qualquer mortal. Então não precisa necessariamente ser uma empresa. Uhum. Mas quando um cliente chega até você, as pessoas têm uma ideia, uma conceituação de Media Training diferente do que de fato ocorre na prática? Falar, Michele, eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a dar entrevista. E no caso, o trabalho que uma assessoria de imprensa oferece de Media Training, ele é muito mais profundo do que isso, né? É muito mais profundo e envolve outros profissionais. No nosso caso, a gente tem um diretor de redação de um jornal, a gente convida jornalista de TV, de rádio, porque são experiências diferentes, Valeu. né? A maneira como o jornalista vai perguntar depende também do veículo onde ele está, do formato, da linha editorial. Então, a gente coloca também uma psicóloga, porque tem desafios da comunicação que antes Que tem legal, um não passo sabia antes. disso. Uhum. E é super interessante. Agora, com relação aos clientes, o que eles esperam, São Opa, pessoas- peraí que eu tenho cliente aqui, ó. Temos uma palavra aqui, ó. Mas deixa ele Ô, virar. pera aí, deixa- ô, o Vini rouba, viu, Michele? Não, Todo não rouba, jogo não. ele tá me ele rouba. ajudando, ele não É. está roubando. verdade. Eu tô te ajudando. É mano. verdade, você Filha me deu da um mãe. ponto aí, como sempre. Cliente, tá bom. O que Cliente. os clientes esperam? Cada cliente tem uma expectativa diferente, tem um momento de vida também, uma experiência prévia diferente. Então, a gente tenta personalizar bem. Isso é uma característica até da Bendita Imagem, o nosso trabalho é muito customizado. A gente brinca, não sei se vocês já ouviram isso desse lado do balcão, né, da comunicação, do jornalismo, que não é pastelaria, assessoria de imprensa, não sim. sai toda hora, né, nem pode. Tem que ter uma estratégia sempre, a gente toma muito cuidado com isso. Então, a gente leva estratégia de personalização também para o Media Training. Porque, gente, não dá para comparar uma necessidade de uma empresa de grande porte, uma Coca-Cola da vida, que está aí há mais de 100 anos e continua apostando em assessoria de imprensa, para ver a importância das relações públicas, né? Com uma startup que acabou de chegar ao mercado, com um empreendedor que está lançando algo inédito agora. Então, a gente personaliza esses atendimentos, né? Esse media training para cada tipo de profissional que precisa. Mas, de maneira geral, o desafio é a segurança. Todo mundo tem medo do microfone no fim do dia, sabe? Putz, eu então agora? Às vezes Agora eu fico não aqui... tá à vontade ainda, Não, Cezinha? tô. Tá, né? Porque dá pra perceber que dá você pra- tá bem. Não, eu tô melhorando, assim. Mas no começo é difícil. Eu tinha muito isso que você falou de, às vezes, atropelar o pensamento. Então eu tô querendo fazer uma pergunta e depois eu penso, mas eu tô falando ao mesmo tempo. Aí eu tô pensando no cronômetro, quando eu vejo eu não falei nada. Aí ficou 20 minutos do Vini falando. Mas aos poucos, né? É treino. A repetição, é treino. A gente já tá na 11ª edição, se eu não me acho que é engano, por por aí. Então já deu pra fazer bastante essa quebrada de gelo, igual foi no primeiro quadro. Pra mim, desculpa te cortar, Michele, Imagina. mas pra mim o lance é você ter uma conversa que você tá tendo com seus amigos, mas ao mesmo tempo tomar cuidado pra não virar uma conversa de boteco. Eu adoro Exato. conversa de boteco. Eu tô em todas, fora do microfone. É isso. Entendeu? É Então, pra isso. mim, é buscar esse equilíbrio. Tem que ser uma conversa, tem que estar gostoso pra nós, pra quem tá acompanhando, mas a partir do momento que descambar demais, aí você perde o senso de responsabilidade e com o microfone, assim, à sua frente, sem esse senso de responsabilidade é sempre perigoso, né? Sem dúvida, e a gente cuida muito disso, porque é a reputação. É muito do trabalho que a gente faz, que é construir e fortalecer imagem, autoridade e reputação de profissionais, né, que estão à frente de empresas, de startups, de shopping, de evento, seja do que for. Então, tem que ter esse cuidado. É algo que a gente policia, de certa forma, os nossos clientes para que não cometa erros que vão comprometer não só a imagem pessoal / profissional, mas da empresa. Né? Você sempre está falando em nome de outras pessoas, não sempre, mas muitas vezes. Não falei ainda nenhuma palavra. Comunicação, Não, mas relações fica- públicas, assessoria de imprensa. Ô, Michele, eu, além do Gamecast, eu também sou um influenciador de viagem, que nem a Putz, galera isso é sabe verdade. aqui. Eu tô começando um projeto e tal. Ô, Michele, qual que é o momento certo pra uma galera, pra pessoa que tá começando, assim, a produzir o seu próprio conteúdo ou começando a sua startup de procurar uma assessoria de imprensa? E qual é a importância também desse microempreendedor, né? Porque o influenciador também hoje é um microempreendedor.
você ter uma assessoria de imprensa? Olha, é muito do momento do negócio, porque existe um investimento. O trabalho de assessoria de imprensa, ele é um trabalho de meio, não de fim. Eu explico. Quando você contrata uma assessoria de imprensa, você está contratando a intenção, o networking dessa empresa e dos profissionais que estão envolvidos ali. Porque ética e juridicamente, a gente não pode prometer. Eu não sou dona da Folha de São Paulo, ou do Estadão, ou do Metrópolis, ou do TC. Não sou. Eu não posso garantir que aquele cliente, por mais que eu veja um extremo potencial, que ele vá. Então, ética e juridicamente eu não posso prometer. Eu posso mostrar, então a gente usa redes sociais para mostrar que a gente tem abertura no Valor Econômico, na Folha, na Exame, em podcasts, em canais de YouTube, em tudo que permeia esse ecossistema da comunicação e que faz muita diferença, que pode impactar de fato, né, nos negócios e na vida profissional daquele cliente, mas não posso prometer. Então, ele tem que entender que é um investimento e que há risco. Pode dar super certo no curto prazo, como não. Né? Existe uma construção com os jornalistas. A gente tem que ter um excelente relacionamento para construir esse networking, para mostrar que aquele cliente, que aquele profissional, aquela empresa merecem ser notícia. E imagina, hoje a gente tem pouquíssimos veículos de comunicação, né, em relação à quantidade de agências de relações públicas / assessoria de imprensa que a gente tem no Brasil. Hoje são mais de 1000. Então, para você conseguir ser realmente uma referência no mercado, você tem que ter um histórico, você tem que ter um envolvimento com jornalistas e isso se constrói. Então, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, Cezinha, depende do momento da empresa. Se ela precisa de conversão imediata, investe em marketing digital. Se ela precisa de construção e fortalecimento de imagem, autoridade e reputação, se ela quer ser vista com credibilidade pela imprensa e, consequentemente, pelo público, que sabe diferenciar o que é uma publicidade, que tem seu valor, obviamente, de uma matéria, daquela empresa ser referência na pauta, aí ela tem que aí ela vai para assessoria de imprensa. Então é um momento financeiro, estratégico, de negócios que ela tem, aí que ela vai saber. Então depende de cada empresa. Eu trabalhava com um advogado e uma vez ele foi consultado pelo Jornal Nacional. E quem assiste o Jornal Nacional, ainda é um jornal muito, muito forte, é o mais visto do país disparado. Claro. Sabe que você aparece, você vai dar uma... Estamos falando aqui sobre problemas tributários. Aí vai entrar o repórter que vai fazer o que a gente chama de cabeça, tal. Aí entra lá 2, 3 especialistas falando 20 segundos cada. Isso. Ele falou assim, cara, eu apareci 20 segundos. Surgiu, ele falou, mas assim, de imediato, surgiram 20, 25 ligações. Porque quando você aparece em determinado veículo de imprensa, isso te dá autoridade, que é o que você comentou, e acaba gerando negócio. Credibilidade, é sobre credibilidade. O cara apareceu no Jornal Nacional, entendeu? Então, assim, ele falou, cara, eu achei inacreditável. Ele disse, eu falei 20 segundos, me ligaram 25 pessoas. Cara, tava te assistindo, não sei o que. Então é isso, você acaba tendo autoridade. Agora, Michele, eu queria saber de uma experiência, se já aconteceu, pensando na sua trajetória profissional, que a gente acabou não comentando, né? Que a gente vai falar. Que vem, você estava do outro lado do balcão, como repórter, produzindo matéria, e agora você é dona de uma assessoria de imprensa. Quero saber, como assessora de imprensa, já teve algum case para resolver de crise de imagem? Já. Que acontece, né? Às vezes acontece. Muito. Como que é lidar com isso? Quando, ainda mais com a internet hoje em dia, todo mundo apontando o dedo, falando, essa marca acabou, isso aqui já era, e você tem que conseguir virar o jogo. Como que é a estratégia para fazer isso? Difícil. Pra mim, assim, é o ponto mais sensível de tudo que eu faço dentro de assessoria, jornalismo, assessoria de imprensa e relações públicas, é o mais difícil. Na prática, assim. Eu costumo dizer que, eu brinco, que eu jogo essa bola pro meu sócio. O Augusto é excelente. Olha, ainda bem que ele existe. É a junção perfeita. Porque assim, a gente tem carreiras, é uma brincadeira, mas de fato ele é um especialista nisso, então ele tem um histórico muito, muito bom, muito relevante. Ele passou por grandes agências antes de vir para nossa sociedade, ele resolveu cases muito notáveis e eu já trago uma outra visão, né? Eu trabalhei 10 anos em rádio, depois fiquei 2 anos no mercado corporativo executivo numa migração para entender esse lado do balcão, adorei. E tô há 11 com a Bendita Imagem. Então, nesse período todo, eu consegui somar a experiência de quem tá, né, com o microfone ou com a caneta, fazendo de fato a matéria, né, produzindo, checando, apurando todos os detalhes e de fato divulgando a notícia, produzindo a informação, quanto esse lado do balcão, que eu particularmente sou apaixonada, porque a gente
influencia no desenvolvimento, nos bastidores das informações e da notícia. É o lobby do bem, né? A gente se movimenta ali, faz as conexões, faz o networking para gerar valor para o nosso cliente como fonte, como porta-voz, né? E gera muito impacto, como você comentou. É isso, a gente tem cases ótimos de clientes que saíram em determinados veículos, maiores e menores, tá? Não necessariamente, é claro. A gente brinca que é um caminhão, sai no Tier 1, né? São os maiores veículos do país. Mas os veículos segmentados também têm muito valor, né? Porque é aquilo também, quem fala com todo mundo pode falar com ninguém. Sim. Né? Dependendo do produto que você tem a oferecer, o veículo segmentado acaba trazendo mais autoridade. Mais tração. E mais negócio. Exato, então depende, a gente olha para tudo isso. Mas pensando na questão da crise, sim, a gente então soma essas experiências e traz soluções para vários clientes em diversos momentos. A gente construiu aí parte, né, do rebranding do Grupo Flow, né, com o que aconteceu com o Monark, foi em fevereiro. Putz, né? tá aí um caso que Dona deve ter sido Retrasada, difícil foi. de resolver. Foi muito difícil. A gente chegou depois. Vocês fazem assessoria do Flow, para quem tá chegando agora. Assessoria de imprensa e relações públicas do Flow. E já era com o Monarca ou foi pós-Monarca? Não. Ele saiu em fevereiro, 2 anos atrás. A gente entrou em junho, julho. Quer dizer, numa época que a situação ainda estava bem difícil. Sim. A imagem estava sendo reconstruída do produto. Sim, e a gente usou uma série de estratégias e movimentos de informação. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, para o momento do jornalismo, para onde ele está indo. A questão das mídias sociais tornou muita gente não jornalista. Então, hoje é difícil até filtrar qual é a fonte de informação segura. As pessoas questionam muito. E, poxa, o jornalismo tem um valor inestimável. Então, como manter esse valor? Né? Como buscar sempre essa verdade e não tanto do nosso ponto de vista como jornalista, mas do ponto de vista dos fatos. Né? A gente conversa muito na Bendita Imagem, porque, lógico, a gente tem esse papel de assessores de imprensa, mas nós somos essencialmente jornalistas. A gente tem senso crítico, a gente tem a análise sobre também o próprio cliente. A gente faz até um filtro quando a questão da prospecção ela é mais centrada em mim. Mas eu tô no papel de empresária ali, né, fazendo uma conversa de negócios, discutindo possibilidades de trabalho. Se eu não compro aquela ideia, gente, eu não tenho como vender. Eu não vendo nem pro meu sócio, que é o CEO, que não vai vender pro time. Ninguém vai acreditar. Como que eu vou bater na sua porta e falar: olha, sabe essa pauta? Se eu não acredito nela. Então, o olhar jornalístico, ele existe. E a gente busca muito isso nas relações, até porque se eu te vender uma pauta furada, eu nunca mais te vendo nada. Como eu sobrevivo? Então, tem todo esse olhar em torno da credibilidade do jornalismo. E a gente até... Acho que eu fugi, né, da pergunta? Não. Porque o que a gente está conversando é justamente sobre o trabalho de assessoria de imprensa para conseguir resolver problema de imagem de alguns clientes. Então, primeiro, você tem que acreditar que aquele cliente, de fato, ele tá com a razão. Exato. Porque se você não acreditar, como que você vai bater na porta de outras pessoas para falar, pessoal, ouçam o lado aqui do meu cliente, porque não é só o que está saindo por aí. E aí você tem que fazer um trabalho, me parece, Michelle, pelo que eu estava compreendendo, de, pelo menos no início, de remar contra a maré. Exatamente. E usar muita força para isso, para conseguir reverter a maré, né? E esse foi o grande desafio. Porque existe um movimento meio ensurdecedor de massa, que eu percebo e eu acho super preocupante no jornalismo, que porque todo mundo tá falando aquilo é verdade. Peraí, você checou? Você é todo mundo? Busca você suas fontes. Pra mim, isso você gera a sua responsabilidade, a sua credibilidade sobre aquilo. E a gente teve muita dificuldade de ser ouvido naquele momento. Porque já existia uma verdade absoluta. Peraí. Então, foi um trabalho muito legal, muito desafiador. E que gerou resultados muito positivos. E, poxa, é uma honra ter esse case assim no nosso portfólio. Demais. Legal. Demais. Agora, Michelle, só uma coisa em paralelo. A gente tá sério, gravando essa entrevista aqui, ó, falta 1 minuto pra acabar. A gente tá aqui nessa entrevista maravilhosa, esse ambiente que nós estamos. Qual que é o nome desse ambiente, Michelle? Podcast. Videocast, Gamecast. Ai, streaming. Michelle, mas a gente tava falando do Flow. O Flow, eu e o YouTube estão presentes aonde? Ela tem uma chance só, se ele errar, eu vou. Acho que eu fui muito aberto. Foi. Eu sei qual é essa palavra. Puta que velho. Redes sociais? Quase. Michelle, o que a gente tá fazendo aqui é uma... Entrevista? Ô, Michelle, quando você tava na escola, você escrevia onde com lá? Caderno. Caderno!
Agora... Michele, esse ambiente, quando você entra num lugar que é cheio de câmera, luz, aí tem um telão, esse ambiente onde você grava as coisas, você pode tirar foto também. Estúdio. É um estúdio! Ô, Michele, depois, nos anos 2000, aí surgiu um novo meio de comunicação, que hoje é famoso pra caramba, que tá todo mundo postando coisa nele. Instagram. Quase. TikTok, Não, eu sei. quase. A última, No Michele, geral, no quando geral. você Mídia tem social. que... Não, quando você... Não, eu sei qual é a dele. Quando que você tem desespero. que entregar alguma coisa, né? Então você tem, tipo, a data, o horário... Deadline. Não! Eu achei que... Michele, mas é... Puta que pariu. Vai, Michele, é onde a gente tá presente hoje no mundo digital. Cezinha... Internet. Internet! Ganhei mais uma. Ai, Vini, Tem desculpa. que fazer meu um era- ranking. O meu era cronograma. Eu ia falar Caramba. sinônimo de deadline. Putz, não, cronograma era difícil até. Específico, É, né? cronograma. Mas Meu internet, eu me dificultei o Cê- internet. quando você mano. falou onde a gente tá, YouTube, eu falei, Não, fui ruim dessa vez. Eu acho que eu iria falar algo como assim, ó, você pode colocar um cliente no rádio, na TV ou muito melhor, na muito internet. melhor. Ô, Boa. Cezinha, vamos lá pro Opa, nosso já- jogo do Já Ré dei Me o Fala. start aqui. Pô, mas deixa eu aproveitar e pedir um pouco do vinho, que eu falei que ia tomar, eu não Opa, falei uma brincando, delícia. não, Fica à meu. vontade, Vini. Lucas do Empório Boulevard, Opa, muito Já obrigado. deixei meio aberto aí. Ai, faltou sua taça. Oi. Ah, mas Tranquilo. na próxima a gente marca uma. Aí você vem com o Augusto. Boa. Quer mais um pouquinho? Eu quero. Ó. Ele vai vou adorar se a gente experimentar falar do também. São Paulo, né? Putz, o sabe. Augusto é São Paulino. Ó, mas você tava... Muito São Paulino. Muito Ô, sabor. Michele, mas Hiper. o que você tava Só um falando? pouquinho só pra experimentar. Boa. Valeu. Eu trabalhei com o Augusto, né? Cezinha, você não vai ficar bêbado aqui, né, Cezinha? Não, porque eu tô, né, mano? Não, alguém tá trabalhando. Não, tô Você tá de trabalhando. jejum, não. Não, tô trabalhando aqui, pô. Eu comi É, antes de vir. eu comi uma mexerica também. Acho que não Ele vai tá me em deixar jejum bêbado. intermitente, meu Cezinha. Mas pra você ver, eu trabalhei com o Augusto, que é o seu sócio, na época em que a gente atuava em cartório. E assim, e pra colocar pauta de cartório na mídia? E pra essa pauta ser positiva? Porque realmente, assim, geralmente o cartório tem aquele negócio assim, putz, burocracia, vou ficar perdendo tempo lá, tal. Então você tinha que conseguir mudar essa imagem. E aí você falou do São Paulo, o que o Augusto fez? Ele descobriu o time de alguns jornalistas. Isso foi genial. Isso foi genial, né? Genial. Ele descobriu o time de alguns jornalistas do Estadão, da Folha, da Uhum. Veja, da Jovem Pan, da Globo. E mandou, como era o cartório de notas, ele mandou para esses jornalistas, enquadrado assim, o registro do estádio de cada um desses clubes. Então, se é corintiano, que da hora. você tinha o registro na época do Pacaembu. Se Mas fosse como hoje. que é o registro, assim? Meu, Tá escrito... é um documento Certo. que você. Porque qual torcedor tem isso? Você fala assim, meu, eu tenho aqui ó, a escritura do Ah, terreno entendi. onde Legal. tá o Allianz Parque. Porra, que Meu, animal. e o cartório Que de animal. notas tem esse documento. Então ele pegou, imprimiu num papel bonito, enquadrou e mandou. Meu, isso aí saiu em todos os lugares. Que é o lance de você ter criatividade pra conseguir vender o seu cliente de um jeito que poucas pessoas vão pensar, né? Vini, você precisa se conectar. A gente Sim. defende que gente boa se conecta. É sobre isso. O nosso trabalho é essencialmente sobre relações, sobre relacionamento. Por que eu tô aqui hoje? Porque a gente se conhece, porque É. você conhece o Augusto. Você acredita no que eu tô falando, no que eu tô fazendo. Você até indica, né? Sim. Parceiros aí pra gente. O contrário. Porque é a mesma coisa. Se eu não confiasse em você, se eu não te admirasse e não conhecesse o trabalho do Cezinha, eu não viria. Então é muito sobre isso. E essa relação se estabelece de confiança em relacionamento. Então a gente costuma pegar muito no pé dos benditos, como a gente chama o nosso time, né? Cada bendito. A se relacionar. Não é mandar e-mail, a ferramenta manda. É. Pra isso que tem uma série de ferramentas de inteligência. A gente não quer isso. Isso é o último recurso. A gente quer relações humanas. Porque são elas que vão transformar as relações públicas e o nosso trabalho. E vão impactar no cliente. Então a gente costuma dizer muito isso. É sobre gerar experiência para o jornalista. É sobre criar algo diferente. É a criatividade, é a inovação. E não precisa de super tecnologia. Não, isso é um recurso físico. É um quadro que se faz. Pô, mas muito legal, É meu. demais. As pessoas ficam apaixonadas. Porque apaixonados por futebol vão Sim, amar sim. ter uma recordação Animal. como essa. Então ele fez um trabalho de curadoria. Vocês fizeram. É, De foi muito levantar legal. os jornalistas, ir atrás, se conectar. É sobre isso. É como você impacta a outra pessoa. Ó, e aí agora no nosso quadro do Ré Me Fala, uma das músicas que eu separei, acho que tem tudo a ver com isso, sobre o lance do relacionamento, É. que vai além de você enviar um e-mail, de você enviar uma mensagem,
O que foi? Não, porque Ó a esse gente tá vídeo. gravando hoje. Não, Tô é que a rindo de gente. nervoso. Não, que a gente tá gravando hoje com a recém-notícia que o Belo foi traído. Aí você falou relacionamento, eu falei, putz, será que ele pegou uma música do Belo? Não. Um perfume Pô, e eu do Belo? amo pagode, Não. tá? Pode colocar. O Augusto é fã do Belo também, muito, né? O Augusto é fã muito. do Belo, né? Aham. É, deve estar triste Deve hoje estar pelo triste, Belo. é. Ontem ele fez show no Allianz Parque, tava triste. velho. Cara, e Putz, lotou, lotou. meu Deus. Seu Eu vi no namorado Multishow. tava lá, né? Tava lá. Eu vi no Multishow, lotou. É, lotado. Belo chorou, tadinho. Bom, ó, mas não é do Belo, é do Tom Zé a música. Ah, boa, boa. Tem uma música do Tom Zé que chama Tribunal do Facebook. E ele escreve Facebook, tipo F-E-C-E-I, book. Maravilhoso. Entendeu? É, Tribunal do Facebook. E ele fala assim, ó, não ouço mais, eu não gostei do papo, pra mim é o príncipe que virou sapo, onde já se viu? Refrigerante. E agora é a Madalena arrependida com os conservantes. Bruxo, descobrimos seu truque. Defenda-se já no tribunal do Facebook. A súplica. Que é que costumava morrer de fome só pra fazer música? Questiona. Porque e aí ele fala um pouco sobre essa questão do julgamento que vem da internet, é um julgamento imediato, um pouco do que a gente já falou, mas eu queria justamente fazer essa analogia, que muitas vezes os nossos relacionamentos, eles estão nesses tribunais da internet e o contato humano, ele acabou indo para uma segunda página, por vários motivos. Vou falar do lado dos jornalistas. A gente observa dia sim, dia também, uma redação, ou as redações cada vez mais enxugadas. Sem dúvida. Então você tem menos profissionais. Então aquele profissional que eu tinha um tempo para deixar ele com relacionamento, agora eu não tenho mais. Porque um colega saiu, esse profissional agora, o tempo que ele tinha para fazer relacionamento com outro jornalista, Nossa. ele tem que utilizar para fazer outra matéria. Como que é o desafio da assessoria de imprensa para manter esse relacionamento humano, que no fim das contas faz muita diferença? Porque na hora que o jornalista está ali e ele precisa ligar para um especialista, ele vai se lembrar daquele que ele tem mais contato, que a primeira experiência foi boa. Como fazer esse movimento, Michele, num mundo tão conectado do tribunal do Facebook? Excelente, Vini. Cara, no fim, economia da atenção. Economia da atenção. A gente precisa ter valor pro outro. Eu preciso que você olhe seu celular quando eu mandar mensagem e você fale, pô, ela vai trazer algo que agregue pra mim. Ela vai falar algo importante que some no meu trabalho, não só no dela. Então, eu trago muito isso até pra vida, assim, que empatia também é a gente ter e não só esperar que o outro tenha. Poxa, o jornalista que tá na redação, de fato, é o que você falou. Redações cada vez menores, eles mais sobrecarregados, um movimento que vem acontecendo, que não sei se vai mudar, mas é o que a gente tem hoje. Adianta eu ficar mandando 18 mil mensagens se eu não o conhecer? Peraí, então por que eu não vou até lá? Por que eu não abro um caminho, não do nada, claro, mas por que eu não abro esse relacionamento? Por que eu não me esforço para realmente ter valor para aquele jornalista? É isso que a gente tem que fazer. É economia da atenção. Eu preciso que entre as 700 mensagens que você recebe na semana, que eu esteja ali e você fale, peraí, a Michele vale a pena ser ouvida. E isso a Michele, o Augusto, a Rafaela, o Diego, a Letícia, a Rosane, o Nelson, todos os meus benditos. É isso que a gente trabalha todos os dias para sermos importantes, relevantes. A gente não vai levar uma pauta furada. A gente precisa estudar o jornalista, o veículo. Você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa ter assertividade, porque o tempo de todo mundo vale ouro hoje. Então, eu acredito que é muito olhar para a economia da escassez e entender como trabalhar nessa direção para ser ouvido. Pô, isso é Pô, legal. animal demais. Ó, vou continuar. Você tem pergunta? Porque eu ia continuar nessa Não, mesma pode pegada continuar, do tribunal do pode Facebook. continuar, que tá bem, E tem mais tá bem isso, legal né? De demais. ser exposto. É, porque meu aí Deus. o que eu ia falar é, assim, mudando um pouco o prisma, mas seguindo essa mesma questão das redes sociais, como que é pra você, Michele, lidar, assim, você tá conversando aqui, explicando toda a sua base de comunicação, como é um trabalho que vai desde o treinamento, você olhar pra câmera, conversar com a câmera, olhar no olho da pessoa, até um trabalho que envolve colegas da comunicação, se chama jornalistas, para treinar aquela pessoa, para ajudar nesse processo, psicólogo, e aí de repente vem uma pessoa e fala assim, não, mas se pegar o celular e virar assim e gravar aqui assim, ó, será que não fica bom, não? E aí você fala, meu Deus, eu tô investindo em psicólogo, investindo nos melhores profissionais possíveis, remunerando esses profissionais, e aí de repente vem uma pessoa que entende que pode dar um palpite, não sei nem se pode, mas que não pode, acho que pode, mas assim, que o melhor caminho é pegar o celular e virar ele assim e sair gravando.
Como que é lidar com isso no dia de hoje? Ah, é tetacardia, né? Tá com a Eu tô saúde em suando. dia. Não, porque isso aqui eu acho que o Cezinha pode comentar meditação, também. Vini. Porque o Cezinha Eu acho- capta, filma, faz um monte de Eu acho coisa. que Ele é eu e o- multifunções. Não, Você- né? eu e o né? Ed aqui, a gente pode fazer um podcast só de audiovisual falando sobre isso. Porque trazendo pro nosso mundo, Traz o pô, Renato É. também, O nosso Renato head também. criativo, que ele sofre. O Rê só Putz. faz uma artezinha. É. Porque, meu, É. pra gente Rapidinho. aqui, meu, a gente tem câmera de cinema, lente cara, sei lá, tem um kit de 20 mil reais, o cara fala, pô, tenho 300 conto pra fazer um Pô, vídeo. você tava me falando de um frio. Não, nossa, meu, apareceu um frila pra mim esses dias, foi bizarro. Resumindo a história toda, chegou uma pessoa que queria fazer um chá de revelação. A mulher já sabia o gênero do bebê, mas queria revelar no vídeo pro marido. Aí eu fiz um orçamento lá pra ela e tal. Ela virou pra mim e falou, ai, tenho 200 reais. Aí eu falei, olha, 200 reais, até eu ir no lugar onde você foi, até não, Já não gastei de paga nem gasolina. a gasolina, nem o seguro dos meus equipamentos. E isso acontece bem recorrente, né? Eu não sei se é porque a galera não entende muito, mas... Como que é lidar com isso? Ah, complexo. Complexo. Quando você contrata uma consultoria, uma empresa especializada, eu parto do pressuposto que você tem que ouvi-la. Sim. E claro, para você ser ouvido, você precisa gerar confiança, né? A gente tem esse papel, a gente aqui tem essa cultura de correr atrás do cliente, literalmente, porque às vezes ele não sabe o que ele quer ou precisa. Eu preciso mostrar para ele o que ele precisa, o que ele pode querer e o que é legal e o que não é. É uma troca. Quando não acontece essa troca e é comum, graças a Deus não é frequente, é comum. Cara, é um pouco de jogar a responsabilidade pra quem tem. Poxa, eu tô explicando, eu tô desenhando com toda a paciência do mundo, que é assim, que é assado, por isso, a gente explica os riscos. Técnico é uma questão técnica. Se você não quer cumprir, a responsabilidade é toda sua. Então, simplesmente assuma. Mas, cara, não tem uma fórmula, sabe? É. A gente tenta convencer, de fato, de que é assim que tem que fazer. Se a pessoa não quer, é risco dela. É. Já aconteceu, por exemplo, um caso. Um cliente deu uma entrevista super longa para um jornal, super renomado, importante, de muita credibilidade. O Augusto acompanhou, meu sócio, e gravou, que é importante gravar. Porque aí você vai Alguém conseguir pode estudar não aquilo. entender alguma coisa no É. meio da conversa, e é claro, para os nossos bastidores. É muito bom. Muito bom, dali saem insights valiosos, ideias de pauta, reforça alguma coisa que a gente precisa, que a gente tenha dúvida que o cliente não conseguiu explicar ali no meio do caminho, ou a gente não conseguiu perguntar ainda. Ele gravou. Saiu a matéria. Pra gente foi hiper positiva. O cliente veio reclamar. Putz, lá vida. Não, eu não falei aquilo. O Augusto falou assim. Eu lembro, você falou. Né? Aí com jeitinho, não, falou sim, naquele contexto, tal. Ele lembrava exatamente, porque era algo muito relevante. Eu não falei. O Augusto falou, eu vou te mandar a gravação, por favor, escute e pondere. Se realmente não foi isso que você quis dizer, a gente conversa com o jornalista. E o cliente ouviu e falou, desculpa, eu falei mesmo. Eu não devia ter falado. Putz, mas ainda bem que vocês gravam. Graças a Deus. Ainda bem. Nossa, porque senão ia Até ficar o dito explicar pelo que mau pato jeito. não é ganso, Entende? ia ficar aquele conflito. Meu né? Deus, isso acontece. Porque às vezes não é sobre o que você fala, é sobre o que o outro entende. Sim. E aí vira aquele ruído de comunicação que a gente busca minimizar. Às vezes ele, explode. Então tem que tomar cuidado. Ó, tá aí mais uma expressão que os jovens costumam utilizar. Até explicar que pato não Não é é ganso. ganso, essa é boa, Essa Já vez de mais Essa minha mãe usa bastante. Partida bronca. Cezinha, até pra eu explicar que Que pato pato- não é ganso. Minha mãe é professora, então ela usa bastante na sala de aula. Essa, eu acho, né? Não sei da onde ela tirou isso. Ela é professora do quê? Biologia. Uau. Biologia. Por isso o pato e o ganso. Pode ser, é verdade. Olha, Michele, eu quero agradecer muito. A gente tá na reta final, faltam 2 minutos pra acabar a nossa conversa. Eu espero que você tenha gostado da experiência. Você curtiu estar aqui com Adorei, a gente? Achou legal? gente. Os jogos, Muito a bom. dinâmica? Aham, queria ter sido um pouco melhor, mas tá bom. Não, Foi você foi ótimo, muito foi bem. Eu não ótimo. ganhei, mas na próxima a gente combina alguma coisa. Não, a Então, gente tem que Cezinha. fazer um ranking anual. Ó, aqui, mas meu. nesse jogo das palavras, deve estar assim uns 9-2 pro Cezinha. Verdade. Eu sempre perco, meu. Também cronograma. Cronograma. Daqui a Ele pouco deu ele põe azar. uma palavra que Não, mas Não, tinha... e a culpa não é nem minha, porque ele que escreveu. Então ele que deu azar. Ai, mas olha, Michele, muito obrigado. Muito sucesso pra você, pra todo mundo da Bendita. Um abraço especial pro Augusto. Foi muito legal que você falou do Diego, porque é uma outra pessoa que eu converso muito lá.
Quase que eu não cito ele aqui. Então, muito obrigado. Sucesso pra vocês, hein? Obrigada, sucesso pra vocês. Estamos juntos e conectados. muito obrigado. Sim, sim, ó, o QR Code da Bendita tá aparecendo na tela. Você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, pode acessar, deve acessar. Aproveito para agradecer mais uma vez os nossos apoiadores. O Empório Boulevard, lá de Santo André, tem 2 unidades, mas vende pela internet para o Brasil inteiro. E claro, a agência, a nossa produtora, Grito 33, Grito 33, no nome do Ed aqui. Muito, muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, você tá vendo esse vídeo aqui, tem um outro vídeo no nosso canal que você vai poder assistir. Somos eu, o Cezinha, a Michele e o Renato. Você vai conhecer o Renato, que a Michele fez O referência. Renato já falou não, mas ele vai participar. Assim, Ai, olha a cara dele. sim. Jogando Dixit. Pô, é um jogo que tá completamente estourado, bombando aí. Tenho certeza que se você não conhece esse jogo, você vai conhecer com a gente, você vai gostar. Então, ó, continua no nosso canal, vai pra esse próximo vídeo, que o conteúdo tá bom demais da conta. Cezinha, muito obrigado. Tamo junto, Vini. É nóis. É nóis. Bora pra mais uma, hein? Bora pra mais um. E no Pessoal, jogo, no caso. No jogo. Ó, se inscreva aí, deixa o seu like. A gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram. Conto com você, tá bom? Tamo junto, valeu. Tchau.